Olá, bem-vindos de volta a este canal. É um prazer ter-vos aqui deste lado. O meu nome é David Vicente e hoje tenho um assunto muito interessante para vos falar. Mas antes disso, passem aqui pelo canal, já que estão por aqui, subscrevam, deixem o vosso like, ativem o sino para serem notificados dos novos vídeos e também aqui abaixo na secção, aqui de baixo, lá no fundo, deixem o vosso comentário acerca daquilo que vocês gostaram. Hoje quero-vos falar acerca do poder da oração. Quando foi a última vez que tu oraste e Deus respondeu? Quando foi a última vez que tu te dirigiste a Deus por palavras ou por pensamentos e Deus se moveu na tua direção? Sabem, orar é nós aproximarmos de Deus, seja por palavras ou por pensamentos, seja quando nós estivermos no nosso devocional ou quando estamos em público. Orar é nós falarmos com Deus e termos um relacionamento com Deus. O problema de hoje em dia é que existem muitas pessoas que querem uma oração, mas não querem orar. O problema muitas vezes é que é muito comum encontrarmos pessoas que se ajuntam para chegar à frente e fazer um pedido de oração, mas são muito poucas pessoas aquelas que se dispõem para estar nas reuniões de oração. É do senso comum, todos nós precisamos de ser ajudados, todos nós precisamos que Deus responda às nossas orações. Mas por que não também hoje aprendermos acerca do poder da oração e desenvolvermos nós uma oração que de alguma forma obtenha uma resposta da parte de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 6 em diante diz assim: Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, diz o versículo 7, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes de vós lhe pedirdes. Uau! Então, segundo aquilo que nós acabamos de ler em Mateus, orar não é fazer orações repetidas. Orações, a Bíblia chama de vãs orações, ou seja, é orar, mas é orar de uma forma superficial, sem intencionalidade, é orar e repetir as mesmas orações, pensando que pela muita repetição Deus responde. Nós não percebemos é que as muitas orações e a repetição da mesma oração de uma forma constante, ela não produz nada, porquê? Porque ela é vazia de sentimento, é oca, não está em sintonia com aquilo que vai no nosso coração. Então, orar é entrar num lugar qualquer, onde nós podemos estar à vontade e falar com Deus, e em sinceridade, abrir o nosso coração e por palavras expressar aquilo que vai dentro de nós. Alguns podem dizer, pastor, então, mas nós acabamos de ler que se Deus já conhece o que nós precisamos, e se Deus já conhece aquilo que vamos pedir, antes mesmo de pedir, para que é que eu vou orar? Sabem, sim, Deus sabe todas as coisas e Deus já sabe aquilo que tu precisas mesmo antes de orares. Por isso é que Deus é Deus. Mas também Deus quer que tu te relaciones com Ele, porque Deus deseja de alguma forma ouvir a tua voz. Deus deseja que quando nós, ao falarmos com Ele, o façamos, porquê? Porque quando fazemos a nossa oração e se ela sai do nosso coração e orar a partir do nosso coração tem a ver com a sinceridade do mesmo. Não por repetição, não por método, não por copiando uma oração, não. É abrir o nosso coração. Então, quando eu falo com Deus a partir do meu coração, eu liberto o meu coração das pressões e que a própria aflição trouxe sobre mim. Muitas vezes nós nos sentimos oprimidos, muitas vezes nós nos sentimos angustiados, porque nada está a acontecer, porque nada parece funcionar na nossa vida, e muitas vezes o Deus que já sabe aquilo que nós precisamos, Ele quer na mesma ouvir a nossa oração. Porquê? Porque quando eu oro, eu liberto a pressão. Quando eu oro, eu ponho tudo nas suas mãos. Quando eu clamo ao Senhor, eu trago do fundo do meu coração para Ele aquilo que é a expressão da minha alma. Então, o que é orar? Orar é também uma forma de intimidade. Orar é falar com Deus. Por isso é que eu digo, orar não é uma reza qualquer que nós fazemos. É a expressão de um coração sincero que se rende à sua presença e que se entrega a Ele através de um clamor, através de uma palavra. Então orar é uma forma de intimidade. Orar é também uma forma de entrega. Sabem, o apóstolo Paulo, ele diz-nos no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Ele diz, então, não estejais inquietos na medida em que nós chegamos a Ele e fazemos a nossa oração com súplicas e com ações de graças. Então o que é que Deus deseja? Que o nosso coração se acalme na medida em que nós oramos e na medida em que Deus responde, na medida em que Deus nos abençoa, na medida em que Deus, de alguma forma, percebendo a nossa necessidade, move-se na nossa direção para nos ajudar. Então, a Bíblia diz, não estejas inquieto, tranquiliza o teu coração, mas já que estás a passar por um momento de aflição, por que não clamar a Deus? Por que não fazer uma oração a Deus? Porque eu sei, Deus responde às orações. Deus é um Deus que tem prazer em ouvir e tem prazer em responder à oração de todo aquele que genuinamente, com o coração quebrantado, se chega perto dele e diz, numa oração simples, Senhor, Pai, Deus, Jeová, ajuda-me, preciso de Ti. E fruto do coração sincero, Deus vai responder. Então, como é que eu sei que Deus responde? Deixem-me trazer-vos aqui uma outra passagem que encontramos na primeira carta de João, o capítulo número 5, o versículo 14, que diz o seguinte. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, ele está a dizer, e esta é a confiança que nós temos nele. Uau! Confiança é certeza de que eu posso chegar à sua presença, clamar e saber que Deus responde. Mas ele diz, é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabem, meus amigos, nós não devemos somente orar segundo a sua vontade, mas nós devemos muito mais do que orar segundo a sua vontade, nós devemos estar no centro da sua vontade. Porque se eu orar segundo a sua vontade, eu sei que ele ouvirá e responderá. Ele responderá, mas vai responder de que forma? Então ele vai respondendo, talvez abrindo a porta que tu precisas, talvez trazendo a mudança das circunstâncias que tu precisas, talvez abençoando a tua casa como tu tens pedido, talvez trazendo a proteção à tua família como tu tens orado. E o que é orar segundo a sua vontade? É simples. Orar segundo a sua vontade é de alguma forma perceber quem Deus é, entender que Deus é um Deus de amor, que Deus não é carrasco, Deus não é um Deus que de alguma forma usa de castigos para nos ensinar, não, Deus é um Deus de misericórdia, que se move em amor para responder às nossas orações. Qual é o pai ou a mãe que quando o seu filho pede alguma coisa, o pai ou a mãe não responde para dizer, para dar ou para abençoar? Deus é pai. E na qualidade de pai, Deus tem prazer em nos abençoar. Agora, nós temos que perceber a sua vontade. Qual é a sua vontade? É simples. Lendo a Bíblia, nós percebemos quem Deus é. Será que Deus responde? Talvez tu estejas à espera de ouvir uma voz do além. Não, Deus vai respondendo, se calhar, mudando as tuas circunstâncias. Deus vai respondendo, talvez mudando um pouco o teu coração. Deus vai respondendo, talvez, não sei, tomando conta da tua família. Sabem, às vezes as respostas de Deus, elas são manifestas em coisas físicas durante a nossa vida. Mais do que trazer uma voz do além, mais do que trazer uma abertura do céu. Deus pode fazer todas essas coisas, mas Deus vai responder com coisas práticas. Porquê? Porque nós somos pessoas que na nossa vida precisamos de uma resposta de Deus prática também. Então, meu amigo, eu sei que a oração funciona. Eu sei que a oração é importante. E nós devemos orar e dirigir-nos a Deus numa oração. Então, o meu conselho para ti é, fala com Deus. Abre o teu coração e diz aquilo que vai na tua alma. Esquece essas orações decoradas, esquece essas orações escritas em papel, esquece tudo isso. Deus está à procura que tu fales do coração aquilo que vai na tua alma e que expresses na sua direção, porque Deus não rejeita o coração quebrantado, o coração contrito. Quando tu falas do teu coração para Deus, Deus responde. Então ora, meu amigo. Ora, não cesses de orar, porque a oração tem poder. A oração é ter intimidade com Deus. A oração é, de alguma forma, manifestar o coração. E Deus, que não é um Deus insensível, Ele se moverá para te abençoar e responder às tuas orações. Faz o teste. Põe Deus à prova. Ora e vês que Deus te vai abençoar. Fica bem e que Deus te abençoe.